Olá, senhores. Vamos aí para a questãozinha da Unesp. Olha só. A figura representa o perfil de um plano vertical de um trecho de uma montanha-russa em que a posição de um carrinho de dimensões desprezíveis é definida pelas coordenadas x e y, tal que, no intervalo entre 0 e 2π, o x está nesse intervalo, né? Maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, e que o y respeita a condição, ele é igual ao cosseno do x, do valor do x. Nessa montanha-russa, um carrinho trafega pelo segmento horizontal A com velocidade constante de 4 metros por segundo. Então, percebo que no segmento horizontal já tem energia cinética. Considerando a gravidade como 10 metros por segundo a cada segundo, raiz quadrada de 2 igual a 1,4. Desprezando o atrito e a resistência do ar, a velocidade desse carrinho, quando ele passar pela posição de coordenada x igual a 5π sobre 4 metros, será. Então, olha só, senhores. Nós poderemos aqui determinar, primeiro, qual é a posição quando o nosso x vale aí o 5π sobre 4. 5 dividido por 4 é 1,25, né? Então, a gente estaria mais ou menos aqui 1,25 de π, um pouquinho maior do que o π. O nosso 5π sobre 4, x valendo 5π sobre 4, seria mais ou menos essa posição aqui, certo? Que ia bater nesse ponto da nossa montanha-russa e ia determinar ali um valor para o nosso y. Obviamente, a gente está vendo pelo gráfico que esse valor vai ser negativo para nós. Então, como é que eu faço para calcular esse valor? A equação que ele deu. O valor no y é sempre igual ao cosseno de x. Sempre igual aqui nesse exercício, né? Então, vai ficar cosseno de 5π sobre 4. O 5π sobre 4 radianos, senhores, olha só que interessante. O 5π sobre 4 radianos equivale ao ângulo de 225 graus, que é o oposto ao de 45 graus na curva trigonométrica, né? E tem o mesmo valor que o 135. Então, a gente percebe que o cosseno de π sobre 4, ele tem o mesmo valor que o cosseno de 45, porém com sinal contrário, porque ele vai estar do outro lado da curva trigonométrica, né? Então, esse cosseno de π sobre 4, que é a mesma coisa que cosseno de 45 graus, porém com sinal trocado, ele vale menos raiz de 2 sobre 2. Então, a gente acabou de descobrir que a posição que tem aqui do y é um menos raiz de 2 sobre 2. Que é quando o carrinho está passando por esse ponto da montanha-russa para nós. Bom, olha que interessante. Ele quer saber qual é a velocidade que o carrinho tem nesse ponto. E eu vou pegar como referência exatamente esse nível. Então, pegando esse nível como referência, o que nós temos em relação a esse nível verde? Lá em cima, nós temos energia cinética e também temos altura em relação à linha verde, né? Portanto, nós temos energia potencial gravitacional. Aqui embaixo, eu não tenho mais altura em relação à linha verde, mas eu tenho ainda velocidade, eu tenho energia cinética. No sistema conservativo, a gente vai poder falar que a energia cinética que me sobrou lá embaixo é exatamente igual a tudo que eu tinha lá em cima, que era energia cinética. Opa, coloquei errado isso aí. Energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Então, vai ficar m vezes a velocidade que nós queremos ao quadrado sobre 2 é igual a m vezes a velocidade lá no início ao quadrado sobre 2 mais m GHzão. Perceba que nós temos massa em todos os termos, ó. Dá para cortar. Então, vai ficar o v ao quadrado sobre 2 é igual o v inicial, que vale 4, ao quadrado, tudo isso dividido por 2, mais a aceleração da gravidade, que é 10, e a altura h. Olha só que bacana. A altura h total que o carrinho tem em relação à linha verde de referência, ela mede do 0 até o menos raiz de 2 sobre 2, ou seja, mede raiz de 2 sobre 2, e mais essa altura aqui que eu não conheço. Essa altura, eu sei que ele está nessa altura quando o ângulo vale 0. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o y, qual é o valor do y, para o cosseno valendo 0. Cosseno valendo 0, cosseno de 0, né, vale 1. E aí, portanto, a gente descobre que a altura do ponto y, aqui também era em metros, né,
vale 1 metro. Ou seja, eu tenho 1 mais raiz de 2 sobre 2 como altura H total. Então, o Hzão, ó, vai ficar 1 mais raiz de 2 sobre 2. Fazendo conta agora, ó, v quadrado sobre 2 vai ficar v quadrado sobre 2. 4 ao quadrado é 16. 16 dividido por 2 dá 8. Mais 10 vezes 1, que é 10. E mais o 10 vezes raiz de 2 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então fica 5 raiz de 2. Como ele garantiu para nós que o 5, o raiz de 2, perdão, vale 1,4, então vão ficar 8 mais 10, 18. 5 vezes 1,4 dá 7. E 18 mais 7 dá 25. Vezes o 2 que estava do outro lado multiplicando o v quadrado, ele passa dividindo. Então a gente chega que a velocidade vai ser raiz quadrada de 25 vezes 2. O raiz quadrada de 25 dá para tirar exato, né? Vale 5. Tudo isso vezes raiz de 2. Como ele pede para considerar o raiz de 2 valendo 1,4 aproximadamente, a gente descobre que essa velocidade com que o carrinho passa naquela posição vale 7 metros por segundo para nós. Aqui nos confirma aí como correta alternativa E. Fechou, senhores? Grande abraço a todos. Até mais.